A equipe do programa Decisão veio até as ruas do Recife para saber a opinião das pessoas sobre o que é ser cristão. Os senhores se consideram uma pessoa cristã? Sim. Por quê? Da minha formação, né? Formação a nível familiar. Uma coisa que a gente aprende desde criança, a seguir uma religião. Porque eu sou muito religiosa, gosto muito de ajudar os outros. Eu tenho 2 braços, 2 mãos, tenho saúde, graças a Deus, mas sou cristã. Não, eu me considero crente, agora não sei se sou um cristão mesmo, viu? Porque acredito em Deus, faço a caridade. Porque tenho força de trabalhar, né? Porque Jesus me salvou. Nós podemos dizer que, em última análise, um dos pontos principais da reforma do século XVI foi exatamente esta questão. O que significa ser cristão? Sem dúvida, esta é uma questão que também chega até nós aqui no século XX, no Brasil, no Nordeste e em Recife, e aí onde você está me escutando. O que é ser cristão? A maioria dos brasileiros afirma ser cristã. Na verdade, quase todas as religiões que existem no Brasil se ligam de uma forma ou de outra à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem agora visa esclarecer a você o que é de fato ser cristão. Talvez seja melhor, começando a nossa definição, esclarecer o que não é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, não é apenas acreditar que Deus existe, acreditar que há apenas um Deus. Eu me considero cristão porque eu acredito em Deus. Porque eu acredito em Deus, né? E realmente aí eu acho que sou cristão, né? Exato. Quem crê em Deus? Porque acredita em Deus, né? Porque acredito em Deus. E toda pessoa que acredita em Deus, ela é cristã. Porque se for assim, nós teríamos que admitir que os demônios também são cristãos. Porque como o Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 2, no verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Também ser cristão não é ter uma religião, não é nascer na religião dos pais, não é praticar boas obras apenas, ser religioso. Porque eu me acho muito católico. Olha, porque na minha religião que eu nasci e permaneço na minha religião, que fui batizada e acho que sou uma pessoa cristã, sim. Primeiramente, eu sou evangélica. Sou uma pessoa católica, né? Frequento as igrejas, tudo. Porque se assim fora, por que é que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ao mundo inteiro ensinar o cristianismo? Como ele mesmo determinou aqui no que é chamado a Grande Comissão, Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, se ser religioso é ser cristão, por que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ensinar o cristianismo a todas as religiões do mundo? Em terceiro lugar, ser cristão não é necessariamente crer na pessoa de Jesus, que ele existe, e até mesmo crer que ele faz milagres, e até mesmo fazer milagres em nome de Jesus. Certa ocasião, Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, Mateus capítulo 7, no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nenhuma destas coisas em si mesma, ela é uma prova de que nós somos cristãos. Mas o que é ser cristão então? Ser cristão é seguir a Jesus. É seguir aquilo que Jesus Cristo ensinou. Mas mais do que isso, ser cristão é crer em Jesus. Jesus reivindicou o ser divino. Ele mesmo disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. E os judeus da sua época entenderam perfeitamente que quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, como está escrito aqui em João capítulo 5, no verso 18. Os judeus procuravam matar a Jesus, não somente porque ele violava o sábado, mas dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Ser um discípulo de Jesus, ser cristão, é crer que Jesus é muito mais que um homem. É o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, feito gente.
Jesus também reivindicou ser o único salvador e mediador entre Deus e os homens. Como ele mesmo falou no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ser cristão é confiar apenas em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Jesus também disse que aquele que desejasse segui-lo deveria renunciar a si próprio, a tudo quanto tinha, tomar a cruz e ir após ele, como está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é negar-se a si próprio, negar ao pecado e seguir a Jesus nos caminhos que ele mandar. Isso é que é ser cristão de verdade. Milhares de pessoas no Brasil reivindicam ser cristãs. Mas será que uma pessoa se torna cristã simplesmente porque nasceu numa religião que traz o nome do cristianismo? Será que uma pessoa se torna cristã apenas porque porta um crucifixo no pescoço? Será que uma pessoa é cristã apenas porque vai para a igreja durante algumas ocasiões especiais durante o ano? Porque os seus pais são cristãos? Não, não. Segundo a Bíblia Sagrada, o cristão é aquele que segue a Jesus. É aquele que reconhece que é um pecador e vê em Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. O Brasil e o Nordeste precisam de um cristianismo verdadeiro. Precisa voltar àquele ensino da reforma do século XVI. Precisa voltar ao ensino da Escritura. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Deixemos de lado toda a tradição humana. Deixemos de lado tudo aquilo que ofusca a Escritura Sagrada e sepulta a doutrina da salvação pela graça. Confiemos apenas em Jesus, o único e suficiente Salvador. Isso é cristianismo. É o cristianismo que o Brasil precisa. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.